Seguinte, a Fabiola trouxe essa informação em primeira mão. Enquanto acontece uma disputa pela herança, em que eu acredito que todas tenham direito, as filhas e também a Antônia, porque a Antônia era esposa dele, não era uma namoradinha, um rolinho, era a esposa dele. Enquanto acontece essa disputa, Fabiola descobre o pai biológico de Marcos Paulo. A reportagem está pronta, a entrevista está pronta. O pai biológico de Marcos Paulo, aos 95 anos, vai falar pela primeira vez agora sobre o filho que morreu em 2012. O João Paulo revela que morava com a mãe de Marcos Paulo e que ela morreu após o parto. E que o ator e diretor foi levado pela avó, mãe do Marcos Paulo. Mas ele conta que eles tiveram muito contato sim e que se encontravam sempre. Pai e filho. A primeira pergunta que a Fabiola fez nessa entrevista, qual foi? Se ele é realmente o pai do Marcos Paulo. Vamos ver. A história é que meu filho... Eu morei um tempo com a mãe eu vi o nascimento do Marcos Paulo. Ele nasceu no hospital Matarazzo, eu estava presente lá. E a mãe dela, da mãe do Marcos Paulo. Morei com ela, assim, com a mãe do Marcos Paulo. Você morou com a mãe do Marcos Paulo? Isso foi quando? Isso já, sei lá, pela um pouquinho, 50, 60 anos atrás. Agora, o senhor sabe da semelhança, quando a gente vê a foto do senhor e vê a foto do Marcos Paulo, vocês são muito parecidos, né? Dizem mesmo que eles são muito parecidos. Eu acompanhei a mãe do Marcos Paulo, que morava aqui do hospital Matarazzo, onde ela deu a luz, e estava também presente a avó do Marcos Paulo, a mãe dela. O Marcos Paulo te procurou em algum momento da vida? O Marcos Paulo, quando pequeno, sim, quando ele estudou no Colégio São Bento, ali no Largo São Bento mesmo lá, ele me procurava, porque eu tinha escritório ali na Rua Boa Vista. E ele me procurou, sim, mas ele se dava muito nessa ocasião, ele morava perto da TV Cultura, e ele se deu muito bem com o Boder. E você não teve o interesse em se aproximar dele? De aproximar? Sim. Eu estou dizendo que eu estava no colégio, eu estava sempre com ele. Mas a mãe dele, a avó dele, a mãe da mãe dele, tinha uns ciúmes, não deixava ele se aproximar. Porque, inclusive, a minha irmã mais velha do que eu, queria criar ele. Eu vou criar a avó dele não deixou. Boa tarde, quem está falando é o Renato Lombardi. Me explica uma coisa. Quando o senhor... Conta um pouquinho como o senhor conheceu a mãe do Marcos Paulo. Eu conheci, fui apresentado e aí começamos a sair juntos e tal, e eu acabei morando com ela. Mas eu fiquei sabendo que o senhor... por achar que é o pai do Marcos Paulo, o pai biológico dele, o senhor queria tentar ver se teria direito a alguma coisa da herança. E eu queria que o senhor falasse com a gente sobre isso, por favor. Eu não tenho interesse, não tenho interesse. Você chegou a consultar um advogado? Não consultei, né? Porque ela morreu após o parto. Ela teve o bebê, o Paquistão, foi pro quarto, eu estava lá, aí a mãe dela disse, olha, vai dormir, vai descansar, eu fico aqui. E depois, durante a noite, foram me chamar que ela havia morrido. Ah, ela morreu no parto? Depois do parto? Depois do parto. E você estava lá no hospital? Eu estava até o parto, até ela ir pro quarto. Nesse quarto eu falei com ela, estava normal de pessoa que dá a luz. Foi isso que aconteceu. Bom, eu peço desculpas a você. Tem a segunda parte da entrevista que a gente já vai colocar no ar, porque nós fizemos essa entrevista por volta de 11 e pouco da manhã e a gente está legendando toda a entrevista. É um senhor de 95 anos e a gente fez questão de legendar a entrevista para que você pudesse entender melhor lendo
Então, a gente já vai mostrar a segunda parte da entrevista. Quais são os pontos que eu gostaria de conversar com a Fabíola, com o Lombardi, com a Judite aqui, que eu acho que é importante. A mãe do Marcos Paulo morre no parto. Eu não sabia dessa informação. Nem eu sabia disso. Eu nunca tinha ouvido falar dessa história. E nem que ele tinha nascido em São Paulo. Ah, exatamente. Isso que você falou, Lombardi, é muito importante. Olha que coisa. Mudaram. Já mudaram, é? Já mudaram no Wikipedia aqui. Ontem estava Rio de Janeiro. Isso. Olha, gente. Estava assim, nasceu no Rio de Janeiro e morreu em São Paulo. Agora, eu tenho mais uma observação aqui. Fazer. Ele fala que ele não tem interesse nenhum na herança, que não consultou advogado. Mas eu fiquei sabendo que ele consultou advogado, sim. Mas que o advogado acabou, não deu esperança para ele, desanimou, porque ele não tem direito a essa herança, porque o Marcos Paulo deixou mulher e filhos. Então, quando alguém morre, o direito da herança é da mulher e dos filhos. O Lombardi, que é um conhecedor das leis aqui... Ele não tem direito. Mesmo que você argumentasse, alguém argumentasse, não, mas só porque ele abandonou, que ele não acompanhou exatamente o crescimento do filho. Não tem direito. Acima não tem direito. Quando tem mulher e filho. Não, olha, se tivesse direito, seria o pai adotivo, que tem o documento, Vicente Cesso, que seria o pai legal, porque ele assumiu, registrou. Agora, uma coisa muito interessante, ele não tem direito à herança, não tem direito, porque vem para baixo na árvore genealógica, vem para os filhos e para a esposa atual, que seria, no caso, a Antônia. Tanto é que ela ganha na última instância e ela tem direito a esta herança. Mas eu queria abordar com vocês, assim que ficar pronto, eu já coloco a segunda parte da entrevista. Mas o que me chama a atenção é que ele não fala em nenhum momento de abandono. Ele fala que ele queria levar a criança... Que até a irmã dele... Para a irmã dele cuidar, porque a mulher dele morreu, eles estavam juntos, eles moravam juntos, sim, quando a mãe do Marcos Paulo morreu morre. No parto, ele queria a criança. Só que a mãe do Marcos Paulo, a avó do Marcos Paulo, pega o Marcos Paulo e leva ele embora. Não deixa ele... Por ciúme, né? Você viu ele falando por ciúme, ela levou o menino, não deixou ele ficar comigo. Isso. Agora, né? Ele deixou bem claro isso. Foram muitos e muitos anos, não é? Naquela época, as famílias eram mais... Né, a matriarca, mandava mesmo. Outra colocação importante, você falou agora, naquela época não existia esse negócio de DNA. Teste de DNA não existia. O DNA é de 1985, a partir 85. Nós estamos falando de 60 anos, praticamente. Foi o que ele falou, mais de 50, 60 anos, né? Nós estamos falando aí de 1960. Né? 1960. É isso aí. De 1960. Então, só para você ter uma ideia, é um caso muito interessante porque ninguém imaginava. Eu vou pedir pro Duriel encher a tela pro pessoal que está em casa. Veja comigo a semelhança entre Marcos Paulo e este homem que descobrimos ser o pai biológico de Marcos Paulo. Marcos Paulo faleceu em 2012, estava tratando um câncer, e este homem tem 95 anos. Olha só. Agora dá uma olhada no sorriso. Olha a expressão do sorriso. E os olhos. É verdade. Olha o que eu tô recebendo aqui da minha fonte. Olha só, que a família da mãe do Marcos Paulo, que não deixou ele ficar com o filho porque eles não eram casados oficialmente. Na época tinha eles isso. apenas moravam juntos. Foi o que eu falei, naquela época, imagina, naquela época era um escândalo. As famílias até botavam uma pessoa fora de casa. A mulher ficar grávida sem ser casada, era um escândalo, né? E por isso que eu acho que este rapaz, este senhor, o Vicente, foi muito importante. Porque ele recebe o Marcos Paulo depois de um tempo e cuida do Marcos Paulo. A segunda parte da entrevista com o pai biológico de Marcos Paulo, João Paulo, aos 95 anos, fala com exclusividade ao Balanço Geral Trabalho da Fabíola Heipert. Vamos lá. E o Marcos Paulo foi levado para onde depois que a mãe morreu? A avó dele, eu estou dizendo, a avó dele pegou e não deixou que ficasse com ninguém. E o Vicente, esse pai adotivo dele, que se diz pai dele, o Vicente Cesso, lá, o autor, diretor de novelas, como é que ele foi adotado como que o Marcos Paulo chegou no Vicente, você sabe? Eu estou dizendo da proximidade de morar lá perto, lá da cultura.
que era ali na Rua Araújo, e ele morava ali na parte da rua, ali do Bexiga. O senhor se sentia orgulhoso quando viu o Marcos Paulo atuar? Se o senhor se sentia orgulhoso ao ver o Marcos Paulo atuar, ele atuou em mais de 30 novelas. Claro que eu gostava de nós. Agora, só mais uma pergunta, por favor. Quando o Marcos Paulo foi levado pela avó, ele foi tirado de você, né? De quem se... Porque eu nem cheguei a registrar nada. Eu estou dizendo, a mãe dele morreu após o parto, no quarto. Ela morreu no quarto. Ele falou comigo ainda, depois do parto. João Paulo, obrigado por falar com a gente aqui na Record, tá bom? Tá bom, todos vamos ter que ver depois mais algum esclarecimento. Bom, eu fiquei muito empolgado com esse assunto. Para mim, uma das grandes descobertas, assim, uma coisa... Mas você viu o que ele falou na última frase dele aqui? Eu deixei de registrar por causa da avó. Da avó. Senão ele teria registrado. Então, é sobre isso que eu tô falando. É o acerto de contas com o passado de algo. Eu acho que posso até falar o que eu penso. Eu acho que a Antônia vai ficar muito interessada nessa história. Antônia Fontinelli. Porque não tem um homem que abandonou um canalha. Porque assim, eu falei... É legal a gente ouvir os lados. Tem gente... A mulher morreu. A gente tá diante de um fato... É porque se ela estivesse viva, ela tiveria... Não. O pai é o Isso. Paulo. Muita gente acha que esse pai biológico estava morto. Eu falei com umas pessoas, muitas pessoas já achavam que ele não estava vivo. Ele tem 95 anos. Olha isso. Eu achei essa história interessante.